Meus amigos, a desigualdade de gênero no mundo, suas causas e soluções, é o tema que pretendemos abordar a partir deste momento. Quem tem acompanhado a apresentação dos nossos vídeos devem ter observado que no vídeo anterior, imediatamente anterior a este que estamos apresentando neste momento, tratamos das desigualdades de renda e de riqueza no mundo. Naquela oportunidade, nós mostramos que a superação dessas desigualdades de renda e de riqueza requereria uma mudança no modelo de sociedade em que nós vivemos. Defendemos a adoção do modelo de social-democracia nos moldes dos países escandinavos, ou seja, o estado de bem-estar social nos moldes dos países escandinavos. A mesma conclusão nós vamos extrair desta apresentação de hoje. Vamos extrair a mesma conclusão, que o estado de bem-estar social universalista seria a solução para fazer frente à questão da desigualdade de gênero no mundo. Por que eu defendo isso? Simplesmente porque o estado de bem-estar social nos moldes dos países escandinavos, ou seja, da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, da Finlândia e da Islândia, foi exatamente este estado de bem-estar social implantado no norte nos países nórdicos da Europa, é que foi possível superar essa questão da desigualdade, não só de renda e de riqueza, mas também a desigualdade de gênero. E é isso que nós vamos procurar demonstrar em nossa apresentação a partir deste momento. Então, nosso propósito consiste em apresentar a situação da desigualdade de gênero no mundo com suas causas e soluções. Antes, vamos caracterizar o que entendemos como desigualdade de gênero. Essa desigualdade de gênero ocorre quando há privilégio de um gênero, o masculino, em detrimento de outro, o feminino. Historicamente, os direitos e vontades dos homens se sobrepuseram aos das mulheres. Esta diferença está enraizada em nossa sociedade sob a forma do machismo, muito em função de uma cultura patriarcal ultrapassada que considera as mulheres inferiores ou menos capazes do que os homens. A estrutura familiar e as relações sociais antigas colocavam o gênero masculino no lugar mais elevado da pirâmide social. Historicamente, as mulheres receberam um papel de submissão em relação aos homens. A superioridade financeira masculina sempre potencializou a dependência da mulher e limitou seu poder de escolha. A desigualdade de gênero é usada como justificativa para a violência contra a mulher,
todas as violências que se praticam contra a mulher. Reforça sua falta de representatividade nos espaços políticos. Apesar de, em muitos países, a população feminina ser superior à masculina, as mulheres têm ínfima participação em termos de representação política, nos parlamentos e nos governos de muitos países do mundo. E as diferenças salariais em relação aos homens, principalmente pela inferioridade salarial, mesmo sendo as mulheres maioria no mercado de trabalho, com custo superior em diversos países. Isso se aplica, inclusive, no Brasil. Examinando o relatório mundial sobre as desigualdades para 2022, produzido pela equipe de Thomas Piketty, economista da Escola de Economia de Paris, este relatório nos fornece as primeiras estimativas da desigualdade de gênero nos rendimentos globais. No geral, a participação das mulheres na renda total do trabalho foi de 31% em 1990 e de menos de 35% hoje. É preciso observar que a paridade de renda entre os sexos, masculino e feminino, deveria significar 50% em termos de participação, tanto da mulher quanto dos homens. Mas as mulheres, em 1990, apresentaram uma participação na renda total do trabalho de 31%. E em 1990. E hoje, ou melhor, em 2021, rigorosamente em 1921, a participação feminina foi de 35%. Houve um pequeno aumento de 31% para 35% em relação a 1990. Mas mesmo assim inferior ao que deveria ser, de 50%. Para que pudesse estabelecer uma paridade entre a renda oferida pelos homens, como também pelas mulheres. Nós temos aqui um gráfico que mostra essa situação. Nós temos aqui que em 1990, a participação feminina na renda global foi de 30%, 30,6%. Em 1995, foi de 31,3%. Em 2000, foi de 32,5%. Em 2005, de 33,5%. Em 2010, foi de 34,2%. Em 2015, foi de 34%. Entre 2015 e 2020, foi de 34,7%. Este é o gráfico que foi extraído daquele relatório mundial sobre as desigualdades para 2022, produzido pelo economista Thomas Piketty, da Escola de Economia de Paris. Está aqui o gráfico que estamos exibindo para todos vocês, mostrando a evolução de 1990 até 2021. Que é exatamente essa parte aqui. Aqui alcançou 31% e aqui 35%, menos de 35%. Mas abaixo do que seria o correto, o ideal. A paridade seria de 50%. Então a desigualdade continua ainda em todo o mundo. Esta é a situação em termos globais. Temos
também que lhes informar que a atual desigualdade de renda, de gênero, continua muito alta. Os números que nós apresentamos demonstram isso. A desigualdade continua alta. Deveria ser de 50% a participação feminina na renda global, mas ela, em 2021, alcançou 35%, menos de 35%. As mulheres, repito, deveriam ganhar 50% de toda a renda do trabalho no mundo. Em 30 anos, ou seja, de 1990 até 2021, o progresso foi muito lento em nível global. E a dinâmica foi diferente dos países, que nós vamos lhes mostrar agora, com alguns registrando progressos, mas outros observando reduções na participação das mulheres nos rendimentos, como é o caso da China, por exemplo. Aqui nós temos um outro gráfico que mostra a participação feminina na renda do mundo por região do planeta. Aqui nós temos dados da Ásia, excluindo a China. Temos dados da China, especificamente a China. Temos dados da Rússia e da Ásia Central. Temos dados da América Latina, dados do Oriente Médio e do Norte da África, dos países do Norte da África. Temos dados dos países da América do Norte, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Nós temos dados aqui da África subsaariana e temos dados da Europa Ocidental. Se nós observarmos nesses gráficos, nós vamos perceber que as regiões do planeta em que a participação feminina é a mais restrita, ou seja, a menor, corresponde à Ásia, excluindo a região da China, especificamente, com a participação feminina na Ásia, excluindo a China, abaixo de 20%. Da mesma forma, no Oriente Médio e no Norte da África, a situação, inclusive, é ainda pior do que a da Ásia, excluindo a China, que não chega a alcançar 15% da renda global. Veja a desigualdade de renda da população feminina nessas regiões. Na China, por exemplo, ela chega, inclusive está regredindo. Em 1990, a China tinha uma participação, a população feminina tinha uma participação de 40% na renda produzida localmente. Quando eu falo aqui que a Ásia, o Norte da África e o Oriente Médio apresentaram rendimentos à população feminina, no caso da Ásia, excluindo a China, abaixo de 20%, e o Norte da África e o Oriente Médio, abaixo de 15%. A China, que em 1990 apresentou 40% de participação na renda da região por parte da população feminina, apresentou uma queda, alcançando 35%. Então houve uma regressão da participação feminina na China. Na Rússia e América Central, a participação feminina é da ordem de 40%. E o crescimento é lento, de 1990 até o período de 2015 a 2020. Na América Latina, houve um incremento de 30% para 35% da renda produzida, da renda total da região. Mesmo assim, as mulheres com participação menor do que a dos homens.
Na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, houve crescimento, houve uma evolução da renda, participação feminina, de 35% para 40%, houve um aumento. Mas mesmo assim abaixo dos 50% que deveria ser alcançada para que houvesse a paridade entre a renda, participação feminina na renda global. A África subsaariana apresenta uma participação feminina abaixo de 30%, apesar de apresentar um crescimento de 1990 até 2021. Já a Europa Ocidental apresenta um crescimento da participação feminina de 30% para 40%. Mas todas as regiões do planeta apresentam baixa participação feminina na renda global, na renda de cada uma das regiões. Então, o gráfico que quero te mostrar é esse aqui. Aqui vocês têm a Ásia, excluindo a China, que apresenta crescimento, mais abaixo dos 20%. Aqui nós temos a China apresentando um declínio na participação feminina, na renda da própria China, produto total da China. Aqui nós temos a Rússia e a Ásia Central, que apresenta crescimento, mas não ultrapassa os 40% da renda produzida na região, na participação feminina. Aqui nós temos a América Latina, onde se encontra o Brasil, não chega a alcançar os 40%, apesar de apresentar crescimento na participação feminina. Aqui nós temos o norte da África e o Oriente Médio, que é a região onde a expoliação feminina se faz de forma mais acentuada. Nós temos aqui a América do Norte, que não ultrapassa os 40%, apesar de apresentar crescimento, a participação feminina na renda da região. Aqui nós temos a África subsaariana, que apresenta também um pequeno crescimento, mas a África subsaariana só conseguiu alcançar 30%. As mulheres participam no máximo de 30% da renda produzida em 2021. E aqui nós temos a Europa Ocidental, que também não consegue ultrapassar os 40% da participação feminina. Então, por esse gráfico, dá para perceber que a participação feminina está muito longe de alcançar o ideal, que seria a paridade, ou seja, alcançar os 50%. Então, muito há que ser feito para que isso possa ser alcançado, né? Bem, tem um artigo que eu tive a oportunidade de ler. O título do artigo é 4 fatores que acentuam a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Este artigo informa que o relatório Mulheres, Empresas e o Direito de 2022 do Banco Mundial, ele analisa um relatório do Banco Mundial, Mulheres, Empresas e o Direito, de referente a 2022, do Banco Mundial, que traz para o debate a desigualdade de gênero, apresentando dados que escancaram o abismo entre homens e mulheres quanto a oportunidades e direitos econômicos. Observe bem para o resultado deste relatório, meus amigos. Este relatório do Banco Mundial mostra que cerca de 2,4 bilhões de mulheres, veja que a população mundial corresponde hoje a 8 bilhões de habitantes.
Então, 2,4 bilhões de mulheres em todo o mundo, nessa população de 8 bilhões de habitantes, têm menos oportunidades e direitos econômicos do que homens em todo o mundo. Veja os números que esse relatório do Banco Mundial apresenta. 178 países. Ou seja, 93,6% de todos os países do mundo mantêm barreiras legais que impedem a participação plena das mulheres na economia. 95 países, ou seja, 50%, não garante equidade salarial para trabalho de igual valor. 86 países, 45%, têm restrição para as mulheres acessarem o mercado de trabalho. E apenas 13 países, ou seja, 6,3%, oferecem condições iguais para homens e mulheres em todas as áreas de atuação. Então, observe bem, apenas 12 países no mundo oferecem condições iguais para homens e mulheres em todas as áreas de atuação. Desses 12 países, eu faço uma referência muito especial aos 5 países nórdicos, ou seja, os países escandinavos: Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia. Depois nós vamos mostrar o que eles fizeram nesses países para que a igualdade de gênero pudesse acontecer. Além dos países escandinavos, os outros países se encontram na Europa Ocidental, onde iguais oportunidades para homens e mulheres são oferecidas. No Brasil, um levantamento realizado pelo IBGE mostra que 54,5% das mulheres com 15 anos ou mais integravam a força de trabalho em 2019. Outro ponto relevante do estudo é acerca do nível de instrução das mulheres, que chega a 19,4%, o nível superior, enquanto o índice de homens com essa mesma escolaridade é de 15,1%, ou seja, menor do que o da mulher. Apesar da alta presença das mulheres no mercado de trabalho e do grau de instrução ser maior para elas, a desigualdade de gênero ainda afeta as mulheres nos ambientes corporativos do Brasil. Mesmo as mulheres se apresentando escolaridade superior à do homem, há restrições, muitas empresas, de admissão dessas mulheres. A desigualdade de gênero é muito alta em todo o mundo, à exceção dos países escandinavos, conforme já lhes falei: Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia. Os países nórdicos ou escandinavos, como a Dinamarca, a Finlândia, a Islândia, a Noruega e a Suécia, mantêm os primeiros lugares no ranking mundial da redução da desigualdade entre gêneros em mais de 80%. Por sua vez, os países que ocupam as últimas colocações ainda precisam reduzir suas desigualdades em até 50%. Tem um artigo de Thalita Zelensky, cujo título é "O que a Dinamarca e os países nórdicos podem nos ensinar sobre igualdade de gênero". Neste artigo que nós analisamos, Thalita Zelensky demonstra que a Dinamarca e os países nórdicos podem servir de exemplos sobre igualdade de gênero aos países do mundo. Segundo dados do The Global Gender Gap Report de 2018, citados por Thalita Zelensky, que esse relatório é um relatório oficial desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial,
de Davos, a Islândia é o país que ocupa a posição número 1 em igualdade entre homens e mulheres, em todo o mundo. Enquanto o Brasil está na posição 95. Veja a distância entre o Brasil e a Islândia, que está em primeiro lugar. O Brasil está na posição 95 entre os 149 países analisados. Este relatório do Fórum Econômico Mundial faz a análise considerando 4 perspectivas: participação econômica e acesso à oportunidade, a educação, saúde e sobrevivência e empoderamento político. Então são esses 4 fatores que foram analisados por países. Ou seja, participação econômica, acesso a oportunidades, nível de educação, saúde e sobrevivência, estágio de saúde e sobrevivência de cada país, como também o estágio de desenvolvimento da educação, e 4, empoderamento político das mulheres. Uma das políticas que a Dinamarca e os demais países nórdicos têm como referência global em igualdade de gênero é a chamada licença parental. Vamos lhe explicar já. Que pode ser compartilhada pelo pai, pela mãe ou por casais homoafetivos após o nascimento do bebê. Enquanto no Brasil a licença maternidade é de 4 meses e a paternidade é de 3 dias, caso a empresa não tenha aderido ao programa Empresa Cidadã, para ampliar para 6 meses a licença maternidade para as mulheres e de 20 dias para os homens. Na Dinamarca, por exemplo, existe a política que vamos lhe descrever agora. Primeiro, com relação à licença maternidade, são 4 semanas antes da data prevista para o nascimento, a mãe já pode sair de licença. 4 semanas antes da data prevista para o nascimento. Após dar à luz, a mãe pode usufruir de 14 semanas, ou seja, cerca de 3 meses e meio de licença. Isso eu falei da licença maternidade. Com relação à licença paternidade, após o nascimento do bebê, o pai pode tirar o período de 4 semanas de licença paternidade. Agora, quanto à licença parental, o que torna o cenário muito mais avançado do que no Brasil é que após o fim da licença maternidade e paternidade, o casal pode compartilhar, da maneira que preferir, a licença parental de 32 semanas, ou seja, cerca de 8 meses, que podem ser ampliados para mais 14 semanas. Ou seja, além daquela licença paternidade e paternidade, ainda tem a licença parental, ou seja, depois de usufruírem a licença maternidade e a licença paternidade, os pais podem usufruir da licença parental, que possibilita a eles poderem compartilhar a licença de 32 semanas, ou seja, de 8 meses, que podem ser ampliados para mais 14 semanas. Então, esta é a situação adotada na Dinamarca. Uma boa prática pode ser observada também, uma outra prática pode ser observada no país nórdico, em outro país. A Islândia, por exemplo, que é o número 1 do ranking mundial, do ranking do Fórum Econômico Mundial, em 2000, o país introduziu uma nova legislação de licença parental, incluindo uma adaptação. Lá o período de licença parental é de 9 meses. Aquela licença parental que eu falei da Dinamarca. Na Dinamarca é de 9 meses. Na Dinamarca é de 8. Lá na Islândia é de 9 meses. E precisa ser compartilhado pelo casal considerando o seguinte cálculo:
3 meses deverão ser retirados obrigatoriamente pela mãe. 3 meses deverão ser retirados obrigatoriamente pelo pai. E os meses restantes, para completar os 9 meses, podem ser divididos entre o casal da maneira que eles preferirem. Caso o homem opte por não tirar os 3 meses, eles terão esses 3 meses adicionais. Então, isso é o que acontece na Islândia. Com isso, vemos um crescimento elevado do número de homens que passam a sair de licença para cuidar dos seus filhos, o que contribui para quebrar estereótipos e contribuem para uma melhoria nos índices de igualdade de gênero. Porque a visão que, por exemplo, se tem no Brasil, por exemplo, é de que a questão da maternidade, a questão do nascimento dos filhos, é uma questão feminina e que não deve ser compartilhada pelos homens. Uma forma de quebrar com essa desigualdade entre homem e mulher, que um dos aspectos que contribuem para que a mulher seja rejeitada no mercado de trabalho é o fato dela ter a maternidade, que os homens não têm. Na medida em que exista uma lei que estabelece que os dois têm que compartilhar da mesma situação, então o problema da desigualdade de gênero associada à questão da maternidade deixa de existir. Então essa foi a fórmula que tanto a Dinamarca quanto a Islândia encontraram para poder fazer frente a esse problema. Nós temos aqui uma figura que mostra como evoluiu a licença parental de 1994 a 2017 na Islândia. Dá para observar que, por exemplo, em 1998, começou a ser praticada a licença parental, começou a haver aumento na participação. E ela evoluiu ao longo do tempo, até atingir hoje praticamente 90% dos casais se utiliza da licença parental, ou seja, essa que possibilita 8 meses na Dinamarca. Depois da licença maternidade e paternidade, do casal usufruir no caso da Dinamarca, 8 meses de licença parental, enquanto na Islândia de 9 meses. Observe aqui como houve uma evolução de 1994 a 2017. Foi uma evolução significativa da licença parental. Ou seja, homens e mulheres participando igualmente do trabalho de lidar com seus bebês após o nascimento. Bem, a Noruega é outro dos países escandinavos que está sempre nas primeiras posições no ranking mundial da igualdade de gênero, no que concerne a salário e representação política. Eu analisei um artigo cujo título é Noruega, exemplo de políticas públicas para a igualdade de gênero, que foi publicado pela Carta Capital. Neste artigo é apresentada uma entrevista do embaixador da Noruega no Brasil, Niels Gunning, que falou sobre as políticas desenvolvidas no país e explicou que a equidade é uma questão humanitária. Mas também, além de ser uma questão humanitária, é a percepção de que quando um país fecha oportunidades para praticamente a metade da população, que é o caso da população feminina, ao insistir na desigualdade de gênero, como ocorre na maioria dos países do mundo, ele desperdiça enorme talento e potencial econômico. E é claro que talento, na opinião do embaixador da Noruega no Brasil, ele diz que o talento é igualmente distribuído. Não há diferença entre talento nos homens e talento nas mulheres. Eu também concordo com a opinião dele. Então, a Noruega
precisa das mulheres na força de trabalho, baseado nesse aspecto. Além da questão humanitária, de tratar todos de forma igual, mas também de aproveitar o talento das mulheres, que é desperdiçado pela grande maioria dos países, que rejeitam, muitos deles rejeitam a participação feminina no mercado de trabalho. Então ele disse que talento é igualmente distribuído, não há diferença entre o talento de homens e o talento das mulheres. Então a Noruega precisa das mulheres na força de trabalho. Para conseguir isso, o embaixador da Noruega, Nils Gumming, disse que é preciso assegurar que ambos trabalhem e tenham uma boa vida em família. É isso que acontece também na Noruega. Tem um outro artigo que eu tive a oportunidade de ler na nossa pesquisa sobre a questão da desigualdade de gênero. O artigo que eu li foi Lições dos países que estão perto da igualdade de gênero. Quer dizer, a Escandinávia ainda não chegou naquela condição de paridade absoluta entre homens e mulheres, mas está bastante próximo. Esse artigo de Shelley Zales, cujo título é Lições dos países que estão perto da igualdade de gênero, informa, nesse artigo, ela informa que as nações nórdicas ou escandinavas mudam as regras de trabalho e diminuem as diferenças de gênero. Montaram as regras de trabalho para diminuir as diferenças de gênero. Em uma iniciativa para ajudar homens e mulheres a obter melhores resultados no local de trabalho, os países escandinavos, repito, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, vêm reescrevendo as regras ao adotar políticas mais favoráveis à família, como assistência infantil subsidiada, pagamento da licença parental, como já falei, para mães e pais, horários flexíveis de trabalho, trabalho em home office e jornadas alternativas. Tudo isso existe nos países escandinavos. A Islândia tornou-se o primeiro país do mundo a tornar a desigualdade salarial entre homens e mulheres ilegal. Isso foi colocado na lei, como lei. E quem não cumprir a lei será punido. Isso acontece na Islândia. Então, na Islândia, tornou-se o primeiro país do mundo a tornar a desigualdade salarial entre homens e mulheres ilegal, com uma lei que exige que empresas com 25 ou mais empregados provem que pagam homens e mulheres que realizam o mesmo trabalho de maneira igualitária. Na Islândia, a diferença salarial entre homens e mulheres foi de apenas 5,7% em 2017. Ainda não atingiu o topo, o ideal, mas está bem próximo. E essa diferença salarial poderá diminuir ainda mais este ano, com a nova lei. Com essa lei que há pouco citei para vocês. Os países escandinavos encabeçam frequentemente o ranking dos 144 países do relatório global sobre intervalo de gênero do Fórum Econômico Mundial de Davos. A Islândia, a Noruega, a Finlândia, a Suécia e a Dinamarca normalmente estão no top 5 da lista, com algumas das mais altas taxas de participação de mulheres na força de trabalho do mundo. A economia também se beneficiou, porque tendo mais mulheres empregadas, impulsionou o produto interno bruto per capita em 10 a 20% nos últimos 40 a 50 anos, graças à participação feminina, segundo um relatório da OCDE. A política de igualdade de gênero, utilizada nos países escandinavos, resultam do fato de terem adotado o modelo de sociedade, esse é um ponto que eu quero aqui destacar. Adotaram um modelo de sociedade que possui alguns traços em comum. Estado de bem-estar social universalista.
que é voltado para melhorar a autonomia individual, promovendo a mobilidade social e assegurando a prestação universal de direitos humanos básicos e a estabilização da economia. Se distingue também por sua ênfase na participação da força de trabalho, promovendo a igualdade de gênero, redução da desigualdade social. Isso eu destaquei no vídeo anterior, quando nós tratamos de como superar as desigualdades de renda e de riqueza no mundo. E nós mostramos que a solução é a que foi adotada nos países escandinavos, a implantação do estado de bem-estar social. Então, essa prestação de serviços de direitos humanos básicos e a estabilização da economia faz com que os países escandinavos se distinguam também por sua ênfase, repito, na participação da força de trabalho, na promoção da igualdade de gênero, na redução da desigualdade social, na adoção de extensos níveis de benefícios sociais à população e grande magnitude de redistribuição da riqueza. Tem um artigo que foi publicado pelo Wikipedia. O título é O Modelo Nórdico. Quem desejar aprofundar o conhecimento sobre o modelo escandinavo de sociedade, seria importante acessar o site no Google, colocando o modelo nórdico. E neste artigo do Wikipedia, mostra as grandes virtudes dessa sociedade. Foi a social-democracia construída até hoje, sobretudo nos países escandinavos, o único modelo de sociedade que permitiu avanços econômicos, sociais e políticos simultâneos. A prática democrática lá é dominante. O exercício da democracia é levado a sério por todos os países da região. E a participação da sociedade nas decisões do governo se faz com efetividade. Nesses países, o Estado atua como mediador dos conflitos entre os interesses do capital e da sociedade civil. Não é por acaso que os países escandinavos, além de apresentarem grandes êxitos econômicos e sociais, são líderes no índice de desenvolvimento humano no mundo. A social-democracia escandinava busca a regulação estatal. O Estado atua como um regulador da economia. E a criação de programas que diminuam, eliminem as injustiças sociais inerentes ao capitalismo. Esta abordagem difere significativamente do socialismo tradicional, que tem como objetivo substituir o sistema capitalista inteiramente por um novo sistema econômico caracterizado pela propriedade coletiva dos meios de produção sob a direção dos trabalhadores. O estado de bem-estar social consiste em um modo de organização econômica e política na qual o Estado atua enquanto organizador da economia e agente de promoção social. Ele trata das duas coisas. Organiza a economia, buscando estabilidade econômica, e o crescimento econômico e a estabilidade econômica, e, ao mesmo tempo, a promoção social. Atua como agente da promoção social. Ele age no intuito de compatibilizar os interesses dos capitalistas, dos detentores dos meios de produção, com a proteção e a oferta de serviços públicos de qualidade ao povo.
Em outras palavras, procura conciliar os interesses dos de cima com os de baixo na escala social. Os países escandinavos se constituem em oásis de civilização em um mundo caracterizado pela barbárie da desigualdade social, de renda, de riqueza e de gênero. Meus amigos, pelo que acabamos de expor, podemos concluir. Qual é a conclusão que a gente pode extrair de tudo isso que nós acabamos de apresentar? Podemos concluir que a igualdade de gênero pode ser alcançada com a adoção do estado de bem-estar social universalista nos moldes dos países escandinavos, com a adaptação necessária em cada país, voltado para promover a igualdade de gênero, reduzir a desigualdade social, oferecer extensos níveis de benefícios à população e realizar a redistribuição da riqueza. Isso é que é o papel do Estado de bem-estar social. Só assim as mulheres obterão igualdade de oportunidades e de renda em relação aos homens no mercado de trabalho e alcançarão sua verdadeira emancipação da tirania secular, que contra elas, as mulheres, vem sendo exercida na sociedade em todo o mundo ao longo da história. Então estas são, portanto, meus amigos, as considerações que eu tenho a fazer a respeito desse tão relevante problema, que é a questão da desigualdade entre homens e mulheres em todo o mundo. Deixo aqui meu abraço fraternal para todos.